Ok, então tá bom. Então, muito boa noite a todas as pessoas que nos assistem. Muitas vezes nós achamos que vários fenômenos relacionados à nossa vida em sociedade são naturais, digamos assim, né? Fenômenos como a pobreza, o preconceito, a violência, dentre muitos outros. Eles acabam sendo tidos, então, como consequências naturais ou espontâneas do mundo em que vivemos. Mas será que eles são mesmo? Ou será que elas são consequências ou decorrências de decisões de nós mesmos? De escolhas feitas de forma mais ou menos consciente pelas pessoas? Então, este é o tema central do nosso encontro dos diálogos do LAI de hoje, e para tratar deste tema, nós convidamos um profissional bastante experiente, que se dedica a este e a outros temas que são caros à sociologia. Então, é com muita satisfação e alegria que nós estamos recebendo hoje o professor doutor Eduardo Nunes Giacondino, para nos falar sobre o natural, a construção do social, uma análise sociológica. Boa noite, professor Eduardo, mais uma vez, seja muito bem-vindo, receba todo o nosso carinho e gratidão pela sua presença. Boa noite, Augusto, boa noite, pessoal, um prazer enorme estar aqui, poder estar revendo, mesmo que via remoto, né, o meu amigo de infância, Augusto, um grande profissional, tenho muito carinho por ele, saudade, inclusive, né, dos nossos tempos de guri, no Rio Grande do Sul, Maravilha, meu cara. nós das artes que fazíamos lá, e esse cara sempre teve uma propensão intelectual, né, cara, então, assim, ele está no lugar certo, com certeza, né, e é muito bom revê-lo, né. É muita bondade tua, meu caro, mas é realmente uma alegria estar te recebendo aqui, tá bom? Mas eu queria falar algumas coisas de ti antes de te passar a palavra definitivamente, pode ser? Claro, tranquilo. Então, tá bom. Então, antes de passar a palavra para o professor Eduardo, como vocês já viram, né, foi meu amigo de infância, ele já falou o segredo logo de cara aqui, mas enfim. E antes de apresentá-lo, apresentar o seu currículo, a sua carreira, eu gostaria, então, de estender as nossas boas-vindas a todas as pessoas que nos assistem, todos vocês que estão aqui conosco. Meu nome é Augusto, para quem não me conhece, juntamente com a nossa equipe, né, formada pela Vanessa, pela Laia, pela Vitória e pelo Rafael, nossos orientados, nós, então, mediaremos os diálogos desta noite, ok? Nós somos do Laboratório de Análise Socioeconômicas e Ciência Animal, o LAI, que é pertencente à Universidade de São Paulo, mais especificamente a sua Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia. Os diálogos no LAI são um programa de extensão universitária que é aberto a todas as pessoas. Nós convidamos profissionais que vêm se destacando em suas atuações para compartilhar conosco as suas experiências. Nós acreditamos muito que a comunicação e a extensão são tão importantes quanto a ciência em si. Aliás, a ciência e o conhecimento de nada servem se eles não chegarem às pessoas. Então, é com este propósito que eu agora, então, lhes apresento o professor Eduardo Nunes Giacondino, vou falar um pouquinho sobre ele, para vocês entenderem, né, para quem não o conhece ainda, né, um pouquinho do seu passado. Tá? Ele é bacharel em Sociologia e em Ciência Política pela Universidade Federal de Pelotas, mestre em Educação pela Universidade Federal de Santa Maria e doutor em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Desde o ano 2002, o Eduardo é professor associado na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, a UniOeste, e tem experiência docente na área de Sociologia, Sociologia da Educação, do Direito, das Organizações e da Saúde, e também experiência em docência na área de Ciência Política. Eduardo é docente permanente do Programa de Pós-Graduação e Educação da UniOeste. O professor Eduardo foi recentemente também diretor-geral eleito do campus de Francisco Beltrão, da UniOeste. Ele é membro fundador do Grupo de Pesquisa em Educação e Sociedade, da Universidade, membro do Grupo de Pesquisa em Violência e Cidadania, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e fundador do Grupo de Pesquisa em Pós-Modernidade, Sociologia, Direito e Educação. Então, mais uma vez, Eduardo, muito obrigado pela tua presença aqui. Então, enquanto ele toma fôlego para iniciar, tá, eu gostaria de dar os tradicionais recados aos nossos participantes para que a gente possa ter um bom funcionamento da nossa dinâmica, tá, pessoal? Sei que muitos já conhecem esses recados, mas nós sempre temos convidados diferentes, então é bom a gente lembrar. A gente pede encarecidamente que deixem fechados seus microfones e câmeras durante a exposição, e, obviamente, a gente pode abrir depois na hora da interação com o Eduardo.
Usem, por favor, aqui na sala virtual os seus nomes e sobrenomes, nós precisamos disso para que a gente possa fazer o controle da presença dos inscritos para a posterior emissão dos certificados. E os certificados, né, eles ficam disponíveis no site do laboratório, vão ficar a partir do dia 15 de maio, o site é www.usp.br/LAE, L-A-E. Ok? Ao longo da exposição, fiquem à vontade para irem colocando seus comentários no chat, ok? Inclusive suas perguntas, seus nomes, de onde vocês são, as instituições que vocês pertencem, é sempre bom para a gente conhecer, a gente ver de onde que as pessoas estão, das suas cidades, tá? Então, fiquem à vontade para irem se apresentando, se vocês quiserem, no nosso chat também, como eu falei, colocando as suas perguntas ali. Quem tiver vontade de fazer uma pergunta oral ou interagir com o professor Eduardo, você só, por favor, se inscrevam no chat também, porque a gente segue a ordem que está ali, tá? Então, você só se inscreva ali, gostaria de fazer uma pergunta, aí a gente passa a palavra para a pessoa. Agora sim, então, depois de todos os recados, professor Eduardo, agora é contigo, muito obrigado, e vamos lá, meu caro, fique à vontade, é realmente uma satisfação tê-lo aqui conosco, tá? Recíproca é verdadeira, meu querido, com certeza. Vocês estão me ouvindo bem? Perfeitamente. Então, tá. Eu preparei essa fala aqui em 2 momentos, tá? Que eu espero que sejam bastante didáticos, inclusive, para a gente encaminhar a nossa conversa aqui. No primeiro momento, eu pensei em trabalhar um pouquinho, obviamente que do ponto de vista sociológico, algumas questões referentes ao próprio ser humano e à natureza, né? Tendo em vista que a gente está falando aqui muito propriamente para um curso, ou muito provavelmente para alunos de cursos aqui da veterinária, da agronomia, etc., que, embora a gente saiba que, historicamente, eles têm acesso na própria universidade, na sua própria formação, a disciplinas de sociologia, por vezes a gente sabe que a especificidade da área nos faz, por vezes, não olhar de forma muito atenta para determinadas questões, né? A gente se especializa em determinados pontos e outros acabam ficando meio que fora do nosso foco de leitura. Então, eu acho que é importante a gente pensar, do ponto de vista sociológico, esta própria relação entre o ser humano e o seu meio, né, que muitas vezes nos parece ser uma relação distanciada, né? Talvez na própria ciência, por vezes, historicamente, né, desde Descartes e daqueles que criaram e fundamentaram a ciência moderna, nós temos aquela leitura muito comum que dicotomiza, que separa o sujeito observador do meio do objeto observado, né? Existe uma frase famosa, inclusive, do próprio Descartes, que dizia o seguinte, vejam só, claro que ele estava lá em 1600 e pouco, né, mas dizia assim, ó, a natureza é como a mulher, que deve ter todos os seus segredos arrancados à força, se necessário for. Vejam só, né, hoje em dia, como que estaria essa condição deste sujeito? Mas por que eu estou trazendo esta leitura, inclusive esta frase, né, advinda de um dos precursores da ciência moderna? Para mostrar que, de um certo modo, a própria ciência, ela se construiu, pelo menos no seu início, nos primeiros paradigmas que a compuseram, como uma forma de domínio do homem sobre a natureza. Não é à toa que agora, no século XXI, nós temos repensado isso, ou desde o século XX, pelo menos, nós temos repensado isso, quando, por exemplo, surge no horizonte, não só acadêmico, mas os movimentos sociais, uma crítica muito específica, né, e muito importante do ponto de vista do modelo de desenvolvimento industrial e socioeconômico que nós temos seguido, né? Mas a própria ciência, só para chamar uma atenção para um primeiro fato, ela, no início, ela surge, de um certo modo, com este objetivo de dominar a natureza, ou seja, de inverter uma relação, então, num primeiro momento, desproporcional do sujeito em relação ao meio, né, para que esse sujeito, esse indivíduo, os grupos sociais, pudessem, de um certo modo, se sobrepor a esse meio, que num primeiro momento, por vezes, dependendo do lugar, inclusive geográfico, se apresentava como um meio inóspito para a sobrevivência desse sujeito. Então, a ciência foi uma ferramenta, tem sido uma ferramenta para que nós invertêssemos, né, pudéssemos inverter essa condição. Mas é interessante pensar em alguns autores da sociologia, e vamos pegar um clássico, conhecido, inclusive, fora dos meios sociológicos, por vezes, que é o Karl Marx, né, o nosso amigo Marx e o Friedrich Engels, que desenvolveram o materialismo dialético histórico. Eu não sei se vocês sabem, mas a própria perspectiva sociológica desenvolvida por esses autores, ou seja, o materialismo dialético histórico, levou em consideração uma questão fundamental, ou seja, a
aquilo que eles chamam, inclusive, de uma condição ontológica. O que é esse ontológico? A relação, ou a situação, ou a condição própria do humano. O ontológico aqui, então, como uma condição própria do humano. Para o Marx e o Engels, qual seria a condição própria do humano? O fato de que o ser humano é um ser que trabalha. O conceito de trabalho aparece de forma muito precisa já no início da composição desta perspectiva sociológica, por exemplo, que é uma perspectiva clássica que surge no século XIX. Ou seja, desde o início, a própria sociologia, como um ramo específico do saber científico, surge, a partir dessa perspectiva marxista, por exemplo, colocando como uma relação necessária, fundamental, para a própria sobrevivência, para o próprio desenvolvimento da espécie humana, o fato de que a espécie humana se caracteriza, então, por entrar em contato com a natureza, né? Isso é uma necessidade fundamental para a sobrevivência do ser humano, por ser uma espécie mais frágil, digamos assim, se formos comparar com as outras espécies. Não precisamos nos adensar muito nessa questão. Então, para chamar a atenção para vocês desde esse primeiro momento, então, o fato de que natureza e humanidade, elas estão imbricadas desde sempre. E a própria sociologia, do ponto de vista de um dos seus olhares, ela ratifica muito, ela reafirma esta questão considerada uma questão fundamental. Não é à toa que essa mesma perspectiva, com o passar do tempo, vai fazer uma leitura do modo de produção capitalista, obviamente aquele modo de produção que no século XIX, então, está presente na Europa, né, que é o século, inclusive, em que esses autores vivem, numa perspectiva crítica, né, inclusive por meio de conceitos clássicos e importantes dessa perspectiva, como o conceito de alienação, que vai mostrar que o processo produtivo, ou o ato produtivo do ser humano, neste momento histórico adstrito ao século XIX, ao momento do capitalismo, estaria desvirtuado da condição ontológica primeira da condição humana, que é uma condição que trabalha, no sentido de que precisa necessariamente entrar em contato com a natureza, para modificar essa natureza, para construir, para tornar viável a sua própria sobrevivência. Então, o trabalho, ele não é um trabalho para produzir necessariamente mercadorias, para a venda, para a obtenção de lucro. Isso é característico do modo de produção capitalista. Para esses autores, o trabalho é a condição da própria existência humana, que com o passar do tempo, segundo esta análise, obviamente, sociológica, né, no próprio modo de produção capitalista, teria se desvirtuado, digamos assim, né? Daí conceitos famosos, como os conceitos de alienação, e assim sucessivamente. Então, estou querendo deixar claro para vocês, nesse primeiro momento aqui, que há uma imbricação necessária, fundamental, entre natureza e ser humano, né? Do ponto de vista dos clássicos da sociologia, nós temos essa primeira relação. Mas nós podemos trazer para o contemporâneo também essa leitura, né? Pegar um autor contemporâneo da sociologia, talvez um pouco menos conhecido, como o Anthony Giddens, por exemplo, um autor britânico, né, o Anthony Giddens, que escreveu na década de 90 a Terceira Via, inclusive na Inglaterra ficou muito famosa, né, a crítica que ele fazia tanto a partidos de esquerda radicais, quanto a partidos de direita também radicais, e a necessidade de se construir a chamada Terceira Via, né. O Anthony Giddens, junto com um autor, que é o Ulrich Beck, um autor alemão que faleceu, inclusive, recentemente, eles vão desenvolver uma leitura bastante interessante também, se a gente pensar essa relação, essa imbricação necessária entre ser humano e meio ambiente. O Anthony Giddens e o Ulrich Beck, inclusive, vão consolidar uma terminologia que fica muito famosa, que é a chamada sociedade do risco, né? Mais Ulrich Beck do que Anthony Giddens vai trabalhar numa perspectiva que vai dizer o seguinte, que durante muito tempo os seres humanos viveram diante de condições naturais, ou diante de perspectivas da própria natureza, que colocava alguns perigos para esses indivíduos, mas eram perigos, vamos dizer assim, ou situações advindas da própria formatação da natureza, né? Então, eram riscos naturais, eles chamam isso de riscos naturais. Mas a partir da modernidade, a partir do século XVII, XVIII, XIX, com a intensificação da ciência e a proporcional intensificação também da atuação humana por sobre a natureza, nós teríamos passado por um outro paradigma, então teríamos saído dessa sociedade do risco natural
e estaríamos entrando, então, naquilo que eles vão chamar de uma sociedade do risco fabricado. Ou seja, a crescente intervenção humana sobre a natureza, obviamente que a partir de uma perspectiva da própria sobrevivência, né, do acúmulo de habitantes e a necessidade de alimentar esses habitantes e, consequentemente, a necessidade de intensificar a produção agrícola, fez com que nós intensificássemos, então, a nossa capacidade de produzir mais. Mas, ao mesmo tempo, esta constante intervenção na natureza nos coloca diante de riscos que até então não tínhamos. Ou seja, aquilo que a partir do século XX, mais precisamente, a gente vai chamar dos riscos ambientais. E toda a discussão ambientalista, que vai, de um certo modo, retratar esse problema, que é um problema novo, né? Porque antes os riscos eram naturais. Agora os riscos são produzidos pelo próprio homem, né? Inclusive os próprios vírus, né? E uma série de outras questões que podem estar sendo intensificadas a partir dessa intensificação da atuação humana por sobre a natureza, né? Por vezes desrespeitando, inclusive, os limites dessa própria natureza. Então, vejam que no contemporâneo nós continuamos tendo uma leitura muito significativa do ponto de vista de autores importantes da sociologia, como Beck e o Giddens, que vão retratar essa relação também muito direta entre a espécie humana e a natureza, né? Mostrando, inclusive, os riscos que isso necessariamente tem trazido para nós. E, repito, isso ficou muito claro a partir do século XX, a partir do movimento ambiental, que, aliás, é um dos movimentos importantes que surge na segunda metade do século XX, que é um momento histórico muito significativo, muito importante, porque a partir dali nós temos o crescimento muito significativo de leituras e de grupos que até então estavam, digamos que, excluídos ou impossibilitados de participar da esfera pública, né? Não tinham voz nem vez, mas a partir da segunda metade do século XX, né, na famosa década de 60, maio de 68, década de 70, movimento negro, né, pelos direitos civis, movimento ambiental, movimento que busca fazer uma defesa dos direitos dos indígenas, o movimento feminista, que então nesse momento está na sua segunda fase, efervescência, né, e uma série de movimentos, inclusive os movimentos decoloniais, né, com a saída dos europeus na África e uma tentativa, então, de implantar processos de desenvolvimento adstritos à própria perspectiva africana. Eu digo, então, nesse sentido, que a segunda metade do século XX traz uma riqueza de manifestações, de olhares, de pontos de vista e de identidades de grupos que enriquecem, inclusive, do ponto de vista da esfera pública, as discussões que a gente passa a fazer, inclusive esta específica relacionada à questão ambiental. Então, é muito significativo isso, né? Talvez a gente substitua na segunda metade do século XX uma discussão do ponto de vista do comunismo, né? Aquela guerra, saímos da Guerra Fria, comunismo, capitalismo, isso arrefece um pouco com o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mas no lugar disso, dessas duas metanarrativas muito significativas políticas, principalmente do comunismo, que passa por um momento difícil ali na década de 80 e tal do século XX, nós temos, ao mesmo tempo, quase que concomitantemente, o surgimento dessa discussão do ponto de vista dos riscos ambientais e da necessidade de se repensar os processos produtivos da forma com que eles têm sido trabalhados até então. Então, é muito significativo, né, a gente observar isso, que são coisas que estão imbricadas e que a gente não pode, não deve, digo eu, assim, mais especificamente, principalmente acadêmicos, né, de cursos universitários, cair nessa ingenuidade de fazerem uma dicotomia entre as coisas, né, como se a natureza fosse algo totalmente independente da atuação humana, inclusive do ponto de vista da significação que ela apresenta para nós, porque nós damos significação para a natureza, né, como quando falamos de agronegócio ou de agricultura familiar, nós estamos propondo necessariamente e construindo uma identidade, uma relação para com a própria natureza. São escolhas que fazemos, né, do ponto de vista, inclusive, político, quando defendemos uma ou outra forma de se produzir, por exemplo, alimentos, né, a defesa do agronegócio ou, por exemplo, da agricultura familiar. Então, vejam que isso está sempre, de um modo ou outro, intercambiante, né, sendo intercambiado por questões nesse sentido, que são indissociáveis. E aí, para terminar essa primeira parte,
eu queria trazer ainda uma outra perspectiva sociológica ainda mais recente, que traz muito significativamente essa relação indissociável entre ser humano e natureza. Estou falando aqui da perspectiva pós-estruturalista, né? Uma perspectiva mais nova, digamos assim, do ponto de vista das ciências sociais e humanas, que surge ali também na década de 60 e 70 do século XX, né? O chamado movimento pós-estruturalista, que surge na França, né, Augusto? A França, que o Augusto conhece bem, e ali surge com autores importantes como Gilles Lipovetsky, o próprio Michel Foucault, né? Nós temos Gilles Deleuze e uma série de outros autores importantes que começam a partir da retomada da filosofia vitalista de Nietzsche, um filósofo muito importante do século XIX, esses autores que, obviamente, também diante dos acontecimentos históricos que surgem ali entre a primeira e a segunda metade do século XX, quais fenômenos surgem entre a primeira e a segunda metade do século XX, que esses pós-estruturalistas começam a estudar? As duas guerras mundiais, que acontecem no século XX, na Europa, o berço da civilização ocidental até então, e que, de um certo modo, vão esfacelar, ou vão, no mínimo, colocar em xeque determinados valores e determinadas perspectivas advindas da Europa, e que, obviamente, no seu processo de colonização, tinha até então se posicionado, se colocado de forma superior aos demais continentes e às demais culturas. Então, fenômenos como das duas guerras mundiais, a crise de 1929, né, o crack da Bolsa de Nova York, os movimentos decoloniais, o próprio fim da chamada Guerra Fria, né, o fim da bipolaridade política que durante 70 anos comandou o século XX, entre Estados Unidos, de um lado, defendendo a perspectiva capitalista, e União das Repúblicas Socialistas, de outro lado, na Rússia, defendendo a perspectiva comunista, quando isso também rui, né? Temos lá no final da década de 80 a queda do Muro de Berlim, temos em 1991 a glasnost e a perestroika, que são as reestruturações econômica e produtiva da União Soviética. Nós temos, então, de um certo modo, ali no final, mais para o final da década do século XX, uma condição muito diferente, né? E é diante desta condição diferente ou diferenciada que os autores pós-estruturalistas, então, a partir da década de 60, 70, 80, como Michel Foucault, Gilles Deleuze, Félix Guattari e outros, né? Jean-François Lyotard, que escreve, inclusive, a Condição Pós-Moderna, um livro muito famoso, né? Talvez um dos primeiros livros que comecem a pensar o fim de um paradigma e o início de outro, o fim de uma era e o início de outra, né? Quando ele escreve a Condição Pós-Moderna, ele vai dizer que uma das questões que teria perpassado, então, o século XX, e que teria se intensificado a partir da década de 60 e 70, é o que ele chama do fim das grandes metanarrativas, né? Um certo desencantamento de uma parcela significativa de indivíduos com essas metanarrativas, o próprio fim, entre aspas, da União Soviética, e de um certo modo o desencantamento da perspectiva comunista até então, causa um desencantamento muito grande, né, para um número muito considerável de pessoas. Mas, ao mesmo tempo, como eu disse, temos toda essa perspectiva da própria ecologia, do movimento ambiental. Então, aí, por que eu estou chamando a atenção para esse período, aí, para finalizar essa primeira parte com vocês, desse resgate, digamos assim, desses olhares sociológicos? Comecei com Marx e o materialismo dialético histórico, depois fomos para Giddens e Ulrich Beck, e agora estamos tratando um pouquinho dos pós-estruturalistas para pensarmos aqui como que está presente no transcurso histórico da sociologia essa relação sempre muito importante entre o ser humano e o meio ambiente, como isso não dá para dicotomizar uma coisa da outra, né? Por quê? Porque os pós-estruturalistas, a partir das leituras que começam a fazer, a partir desse momento histórico vivenciado, né, das questões típicas do século XX e do crescimento dessas outras leituras de mundo, né, aquilo que autores importantes como Alain Touraine, também sociólogo francês, né, hoje, se não me engano, está com 95 anos, o Alain Touraine continua viajando pelo mundo, dando suas palestras, seus seminários, um autor muito importante. O Alain Touraine, certa feita, se refere a esses fenômenos da década de 60, 70, 80 do século XX, chamando-os de movimentos culturais. Se antes falávamos muito de movimentos sociais,
ele começa a falar de movimentos culturais. Por que movimentos culturais? Porque são movimentos adstritos a grupos específicos, negros, indígenas, movimento LGBTQI+, movimento feminista, movimento ambiental. Então, parcelas, né, respectivas parcelas da população, que, como eu disse antes, durante muito tempo não tiveram voz nem vez, passam, a partir da década de 60 e 70 do século XX, a se manifestar, a se colocar, a se posicionar, colocando em xeque, ou no mínimo relativizando, aquela identidade central, predominante, advinda da Europa, né, do homem branco, católico, trabalhador, heterossexual e etc. Então, de um certo modo, nós temos aí no imaginário social uma implosão do ponto de vista de outras leituras que começam a fazer parte dos contextos acadêmicos, dos contextos sociais, dos próprios movimentos sociais, e que começam a complexificar a leitura que se tem das coisas. Inclusive, então, repito, um desses movimentos é o movimento ambiental, que se liga, obviamente, de forma mais específica a essa questão relacionada ao meio ambiente, mostrando, dentre outras coisas, e aí é uma leitura muito própria dos pós-estruturalistas, a gente tem que falar, quando fala em pós-estruturalismo, tem que falar de pós-estruturalistas. Não dá para colocar todo mundo no mesmo balaio, como diz o gaúcho aí, né, Augusto? A gente precisa necessariamente fazer as devidas distinções, mas, grosso modo, a gente pode dizer que uma das contribuições importantes do pós-estruturalismo é dizer, dentre outras coisas, que não existe uma realidade fora do sujeito. Aquela crítica que fazem os pós-estruturalistas daquela visão tradicional da ciência, que existiria um sujeito e uma realidade fora do sujeito, e que o próprio papel da ciência seria trazer para o sujeito, ou possibilitar a leitura desta realidade que está fora do sujeito, como se houvesse uma natureza fora do sujeito. Uma das questões, inclusive, polêmicas, que os pós-estruturalistas trazem, mas muito interessante para a gente pensar, é que para eles não há essa divisão entre a realidade e o indivíduo, ou entre a realidade e os sujeitos, ou entre a realidade e os grupos humanos. Por quê? Porque tudo é significado, tudo aquilo que os indivíduos entram em contato, com o qual os indivíduos entram em contato, com o qual os grupos entram em contato, passam por produção de sentido por parte desses indivíduos. Então, não é uma teoria que vai nos levar à realidade. O que existe, na verdade, são discursos. Ou seja, para tudo aquilo que se olha, se produz um sentido. E, consequentemente, um significado. Então, tudo é mediado, ou seja, a pretensa distância que existiria entre o indivíduo e a natureza, na verdade, ela é mediada o tempo todo pela produção de sentido que o indivíduo ou os grupos sempre fazem, inclusive quando se relacionam à própria natureza. Quando a gente fala, por exemplo, do agronegócio, e faz a defesa, por exemplo, do agronegócio, a gente criou aqui tem uma produção de sentido sobre o que significa o agronegócio. Quando a gente fala de agricultura familiar, por exemplo, aqui existe uma produção de sentido sobre a produção de alimentos e de como essa produção de alimentos deve ser feita e necessariamente de que modo e que grupos ela deve atingir. Então, com este exemplo, eu espero estar sendo um pouco mais concreto, no sentido de mostrar para vocês que essa leitura, que é uma leitura mais contemporânea, advinda dos pós-estruturalistas, vai radicalizar mais ainda esta questão da relação entre meio e espécie humana. Porque a espécie humana, o tempo todo, quando olha para o meio, ela olha produzindo sentido, produzindo significado. Então, nesse sentido, a gente pode dizer, comprando a ideia dos pós-estruturalistas, que não existe um fora do sujeito. Porque este fora do sujeito, a partir do momento que o sujeito ou os grupos humanos se debruçam por sobre este dito fora, na verdade, se debruçam construindo um sentido, um significado para isso. É por isso que tudo acaba sendo perpassado por uma leitura política. E é por isso que, quando a gente olha para a natureza, a gente defende ou agronegócio, ou agricultura familiar, ou... A gente não olha simplesmente para a natureza, para a produção de alimentos, sem entrar nessas nuances. E vejam que essas nuances são produções simbólicas nossas, de um certo modo.
Então, a nossa relação para com o meio, ela está o tempo todo sendo atravessada por essas construções simbólicas que nós construímos, dando significado, ora mais para um aspecto, ora mais para outro, se posicionando mais à direita por vez do espectro político, ou se posicionando mais à esquerda do espectro político por outras vezes, em outros momentos. Então, vejam que, do ponto de vista dessa produção simbólica que atravessa a vida humana, não há separação, não há como separar. Então, é ingênuo, né, a gente imaginar que as coisas são estanques. Então, a própria natureza, ela não é estanque do ponto de vista da relação com o humano. O humano está sempre produzindo sentido, interagindo com essa natureza, se apropriando dela, dominando e fazendo escolhas. Fazendo escolhas. Então, é como disse o Augusto, né? Não há um natural. Aliás, é claro que eu sou suspeito para falar porque eu venho da sociologia, mas eu posso dizer que mesmo para vocês que lidam com as questões agronômicas, etc., não existe algo que seja natural quando a gente parte do universo humano. Tudo é produção. Tudo são escolhas, tudo são produções de sentido que fizemos. E é por isso que, de um certo modo, como diria Michel Foucault, um autor pós-estruturalista que eu particularmente gosto muito, Foucault dizia, tudo é relação de poder. Aliás, o Foucault vai trazer uma contribuição muito significativa para pensar a questão do poder, porque ele não vai colocar o poder como uma substância, ele vai colocar o poder são relações. O poder é toda relação humana, seja ela micro ou macro, seja você com teu namorado aí, com teu pai, com a tua mãe, com teu colega, seja dentro de uma grande empresa ou numa corporação específica, dentro do próprio Estado, ou seja, mesmo na relação micro ou macro, tudo que acontece entre os indivíduos são relações de poder, porque elas são mediadas por essa produção de sentido e por uma tentativa, obviamente, de legitimar a minha leitura em relação a outras leituras possíveis. É por isso que a gente está sempre adstrito ao campo político, né? Porque são leituras, e por vezes, e talvez inevitavelmente, leituras díspares, né? E que inclusive se complexificaram a partir da década de 60 e 70, como eu disse para vocês. A partir da entrada no debate de grupos que historicamente estavam destituídos da participação, nós tivemos ao mesmo tempo uma riqueza, mas ao mesmo tempo uma complexidade do ponto de vista das leituras que fazemos sobre nós mesmos e sobre o mundo, né? Então, nesse sentido, é um tema fascinante. Eu sou suspeito para falar, mas diria para vocês, então, assim, só para dar um pontapé inicial, nós precisaríamos fazer um curso aqui, eu tenho certeza que ia deixar vocês pirados, vocês iam pirar o cabeção aí, com certeza. Que a gente pode analisar N aspectos, né, relacionados a partir dessa leitura que se faz, dessa mudança. E dentre elas, acho que talvez agora para entrar nesse segundo momento e não extrapolar o tempo, para além de uma leitura que podemos fazer entre a relação da espécie humana e da natureza, obviamente a gente pode intensificar essa leitura se direcionarmos essa leitura para as próprias produções materiais humanas. Né? Não sei se vocês já ouviram falar, talvez um ou outro sim, da escola de Frankfurt, né? Que na primeira metade do século XX, na Alemanha, e depois, durante o período do nazismo, vários desses autores ali da escola de Frankfurt foram para os Estados Unidos, né? Herbert Marcuse e outros tantos, Horkheimer e Adorno, e outros tantos autores importantes. Hoje temos o Jürgen Habermas, membro da segunda geração da escola de Frankfurt, o Habermas muito conhecido, né? Por ter desenvolvido a teoria da ação comunicativa, etc. Esses autores são importantes do ponto de vista de pensar uma crítica que também é feita, notadamente no século XX, daquela visão mais, talvez mais positivista, ou neopositivista, que acreditava ainda nesta relação entre o sujeito, pesquisador, e uma realidade externa, estanque a ele. A escola de Frankfurt provavelmente foi uma das escolas sociológicas, né, da filosofia, da sociologia, da política, que nos ajudou
no transcurso do século XX, a entendermos que a ciência, ela é, em grande medida, aliás, eles vão dizer que a ciência se transformou no grande mito do século XX, né? Mas eles vão dizer, de um certo modo, que a ciência é utilizada pelo homem também. Então, não existe neutralidade possível nesse sentido, né? A ciência, como a grande ferramenta de intervenção, aliás, o grande processo de racionalização, a forma pela qual escolhemos no Ocidente, a partir da modernidade, intervir no mundo, a racionalidade científica, dentre outras formas de racionalidade, foi por nós escolhida, né, a partir do advento da modernidade, como a forma mais apropriada de lidarmos conosco e com o mundo, a racionalidade científica. A escola de Frankfurt vai chamar essa racionalidade de racionalidade instrumental técnica, porque vai dizer que, de um certo modo, é quase que como se nós tivéssemos exagerado na dose. Ou seja, o que eles querem dizer com essa racionalidade instrumental técnica? Que a nossa razão, dominada pela ciência, e mais do que a ciência, pela técnica, nos faz sempre buscar os fins, os meios não interessam. Isso é um problemaço, porque quando a gente está preocupado com o fim, não está preocupado com o meio, é como se nós tivéssemos tirado da arena de discussão, Augusto, a questão da ética. O que importa é o resultado, o que importa são os fins. Os meios, os detalhes, isso fica para uma discussão lá dos humanistas, ou isso fica para uma discussão daqueles que não importam muito, porque nós, cientistas, objetivos, neutros, o que nos importa é o fim, a obtenção do resultado final. Então, o meio não importa. E aí a escola de Frankfurt, de um certo modo, quando se relaciona a isso, a esse tipo de racionalidade, por isso eles chamam essa racionalidade de uma racionalidade instrumental técnica, só preocupada com o fim, não preocupada com o meio, que tira de foco a discussão ética, inclusive dos próprios limites da ciência. Vocês sabem que toda ciência, de um certo modo, tem a tal da deontologia. O que é a deontologia? É a discussão ética sobre a ciência, quais são os limites, né? Até onde a gente deve ir, não deve ir, e etc., né? Mas o que eles vão dizer, então, na escola de Frankfurt? Que essa racionalidade instrumental técnica, um certo exagero nesse sentido, ou seja, a gente comprou a ciência, por isso que ela se transformou num mito moderno, né? Nós nos apaixonamos por ela, e obviamente ela é fundamental. Aliás, até tem que fazer um parênteses aqui, porque falar nisso, neste momento de negacionismo aqui, é delicado, né? Não abandonemos a ciência. Eu estou apenas aqui fazendo um transcurso, né? Porque dessa perspectiva, desta leitura que se faz, na época, pela escola de Frankfurt, justamente para dizer que o meio importa, sim, a ética importa, sim, porque são escolhas políticas que estamos o tempo todo fazendo. Tentando resumir, o que eles estão dizendo não existe só uma questão neutra do fim. Até chegar ao fim, você passa pelo meio, você passa por escolhas, inclusive por escolhas éticas e políticas, quer você queira, quer você não queira. Aliás, esse é a ambientação humana, política, por natureza. Então, a escola de Frankfurt chama atenção para o fato de que nós não podemos, de um certo modo, nos esquecer desses outros aspectos importantes. Daí, autores como Habermas, por exemplo, vão tentar desenvolver a chamada teoria da ação comunicativa, né? Ou seja, tentar estabelecer consensos, debate sobre as questões, e não simplesmente um decide lá o que vai fazer, como vai fazer, e os outros, né, assentados das barragens e etc., vocês não importam, vocês que se danem, vocês que, né, os pobres da humanidade aí que devem ser exterminados. Se não está comigo, é meu inimigo. Sabe aquele pensamento assim, que é o fundamentalismo, né? Aliás, é importante dizer que os fundamentalismos, se no primeiro momento eles vieram das religiões, uma grande instituição, né, ou grandes instituições milenares das civilizações, das religiões, muitas vezes foram utilizadas de forma fundamentalista, né? Na política, em outras instâncias, nós temos fundamentalismos também. O fundamentalismo aqui visto como uma leitura radical que nega a leitura do outro. Aliás, uma postura fascista. O próprio Michel Foucault vai dizer de uma postura fascista.
O Michel Foucault chamava de uma postura fascista aquela postura do radical, que acha que é o dono, o detentor da verdade, e que todo aquele que se manifesta de um certo modo, de modo crítico em relação ao que ele pensa, é um inimigo a ser eliminado. E a gente está vivendo isso, aliás, no Brasil, do contemporâneo, de forma muito precisa hoje, né? Alguns grupos aí se colocando como detentores da verdade absoluta, né? Incapazes de ouvir o outro. Aliás, aquilo que o Alain Touraine, sociólogo que eu disse está com 95 anos, né? Francês, vai chamar dos comunitarismos, movimentos comunitaristas, que ele vai chamar de um dos riscos da sociedade contemporânea, que é a sociedade globalizada. Esse risco do comunitarismo, por quê? Porque numa sociedade globalizada, numa sociedade que se imiscui, que se misturam muitas perspectivas de mundo diferentes, e que isso traz uma riqueza muito importante, mas muita gente não consegue conviver com essa riqueza. Porque essa riqueza, inclusive, mexe com as suas certezas. A sua própria identidade, diante da qual você tinha muita certeza, numa sociedade globalizada, essas tuas certezas começam a se esfumaçar. Aquilo que o Zygmunt Bauman vai chamar de modernidade líquida, inclusive, né? Tudo que era sólido se desmancha. E muitas pessoas não conseguem conviver com isso. Muitas pessoas têm medo de perder os seus referenciais, a sua identidade, ou aquilo que aprendeu a ser. Identidade visto aqui com aquilo que a gente se identifica, né? A gente aprende a ser de um certo modo, né? A gente adquire uma identidade, não que caia do céu, a gente, justamente porque vive a partir de determinados grupos, em uma determinada cultura, que a gente aprende a ser de um determinado jeito. E quando a gente entra em contato com pessoas que vêm de culturas diferentes, que enxergam as coisas de modo diferente, por vezes as pessoas se sentem inseguras, com medo de perder os seus referenciais, e eu diria que antes do ódio, primeiro é o medo que aparece. E aí o medo, por vezes, pode gerar o ódio em relação ao outro, né? O outro visto como o grande risco, como aquele que pode colocar em risco tudo aquilo que é importante para mim, todos os meus valores, as minhas certezas, as minhas verdades. Então é muito interessante a perspectiva pós-estruturalista, inclusive, desses autores, porque eles vão dizer que a partir da década de 60, 70, 80 do século XX, a gente entra numa era e justamente a gente começa a questionar as ditas verdades absolutas colocadas pelos fundamentalistas e assim sucessivamente. Mas, meu querido Augusto, para não extrapolar demais as coisas, eu espero que tenha dado o pontapé inicial, deixado aí as pessoas com a butuca atrás da orelha, para, de repente, a gente dialogar um pouquinho mais. Agradeço a oportunidade, gente, desculpem eu sempre me empolgo, vocês, quando me conhecerem, vocês vão ver. Se eu viver até os 95 anos, Augusto, como o nosso amigo francês, provavelmente eu vou estar aí, com a bengalinha, mas vou estar empolgado. Ué, o Edgar Morin está fazendo 100 anos e está firme, viu, Dudu? Tá firmaço aí, está comemorando o centenário dele. Mas, meu caro, muitíssimo obrigado, né? Até a pontualidade, falou exatamente os 40 minutos, então foi muito generoso nesse sentido, e apesar de só 40 minutos, né, você fez uma historização excelente aqui, uma capacidade de síntese muito impressionante, tá? Então, a gente te agradece demais, e, tem várias perguntas, eu tenho uma porção delas, a gente poderia ficar te ouvindo várias horas aqui. Mas agora a gente parte para a parte dos diálogos, tá? Então, como é que funciona, Eduardo? Alguns colocaram as perguntas, outros vão fazer oralmente, a gente tem uma equipe aqui que vai intermediar as perguntas, tá? E agora, pessoal, fiquem à vontade, né? Liguem as suas câmeras para que o professor Eduardo possa vê-los e vê-las também. Então, excelente, Eduardo, excelente. Mas depois a gente fala sobre isso. A primeira pergunta, acho que a Vitória vai fazer para nós, por favor, Vitória. Boa noite a todos. Parabéns pela palestra, Eduardo. A primeira pergunta é da Belni. Se ela quiser fazer a pergunta, também ela pode abrir a câmera. Professor Eduardo, obrigada pela sua apresentação. Fascinante. Qual o impacto do modelo de produção agroecológica na observação do ser humano para com o meio em que ele se embasa na visão sistêmica, holística, do meio ambiente, estando o humano dentro e não fora desse meio? Legal, eu posso ir respondendo conforme as questões vão vindo? Fica uma de cada vez, fica à vontade. Legal.
deu uma cortadinha, não sei se tu escutou, Eduardo. Escutei. Mas deu para escutar. É a Belni, né? A Belni. A Belni tá ali, estou vendo ela, Belni. Aí, Belni, valeu, Belni. Eu acho que a tua pergunta já traz a resposta da tua questão. Mas eu acho que essa questão da agroecologia, dessa perspectiva holística, eu diria para vocês aí que tem, obviamente, pelo menos duas instâncias nessa questão, né? Uma talvez mais romântica, um certo romantismo, por vezes, que a gente tem, inclusive, talvez advindo aí de uma retomada da cultura indígena, da cultura original desses povos que foram colonizados. Eu acho que, de um certo modo, isso que a gente estava falando, década de 60, 70, toda essa retomada, estudos decoloniais e etc., né, estudos culturais, eu acho que, de um certo modo, nos trouxe de volta uma perspectiva que, às vezes, pode ser um pouco romântica, nada contra o romantismo, acho que sem romantismo, né? Aliás, o Nietzsche dizia, sem arte, sem amor, sem arte, a vida não valeria a pena, né? Mas eu acho que há uma perspectiva de um certo romantismo, por vezes, talvez algumas pessoas que, por não trabalharem na área, não conhecerem as especificidades da área, e por hoje as redes sociais trazerem muitas mensagens, as pessoas vão construindo uma certa leitura, que nesse sentido eu digo romantizada, assim como a gente tem, de um certo modo, uma leitura romantizada em relação ao Oriente também, né? Na verdade, a leitura que nós fazemos do Oriente é a nossa leitura sobre o Oriente. Isso que tudo é construção de sentido, né, de um certo modo, né? Agora, existe um outro lado da moeda que tem a ver com esse movimento, que é um movimento social, um movimento cultural, que é um chamado movimento ecológico, para usar um termo mais abrangente, digamos assim, que aí, obviamente, tem uma significação mais importante, crescente nesse sentido, não só por conta das ONGs, né? Eu sempre lembro do Greenpeace, né? O famoso Greenpeace e tal, mas não só nesse sentido midiático também, mas eu acredito que muitas pessoas, a gente vê isso na universidade, fora da universidade, a gente vê essa questão, por exemplo, da feira, que é feita em certo dia da semana na universidade, e a questão, né, desse consumo mais consciente, vamos dizer assim, né? Eu acho que isso, paulatinamente, obviamente que com a sua... não podemos exagerar, digamos assim, se é um movimento lento, eu acho, e tal, né? Tem uma certa importância, mas é um movimento crescente, assim como outros movimentos, né? Eu diria para você, o próprio movimento LGBTQI+, a questão dos feminismos, a questão da retomada de uma perspectiva mais tradicional, essa ecológica é uma pegada, assim, que eu diria que não é só o modismo. Talvez para alguns seja romantismo e modismo, mas a gente não pode diminuir o movimento dizendo que é só isso, não. Acho que tem uma pegada mais interessante aí, sabe? E tem a ver com essa perspectiva holística aí que você fala. Eu gosto muito da cultura oriental, né? Artes marciais e tal, na minha vida, mas isso é outro papo. Mas eu diria para você que a gente está num paradigma, a gente está entrando num paradigma, o próprio Alain Touraine fala muito disso, saímos de um paradigma, começamos a entrar em outro paradigma, que é uma outra forma de ver. O que é um paradigma? Uma forma de ver o mundo. Eu diria que a nossa forma de ver o mundo, da segunda metade do século XX para cá, é mais rica, e ela tem espaço para esse tipo de leitura, sim. Inclusive, Eduardo, só para contextualizar, a própria Vitória é uma aluna da Universidade Federal de São Carlos, do curso de agroecologia. Já existe, né, os primeiros cursos superiores, assim, igual a agronomia, né, como de agroecologia. Então, a Vitória está aí. Então, nós só reforçando de que não é um modismo. Existem cursos superiores já. É isso aí, olha só, um movimento que vai se institucionalizando, e quando ele começa a se institucionalizar, significa que ele está criando raízes. Então, faz parte da riqueza do nosso mundo hoje, sabe? Bem legal. Muito bom. Próxima pergunta, acho que a Vanessa vai fazer, né? Pergunta da Ju, se a Ju quiser fazer, ela gosta de conversar bastante, depende se ela quiser fazer. Faça. Peraí, posso ler? Peraí. Deixa eu achar aqui para não me perder. Enquanto você procura, boa noite, professor Vicentinho, nosso ex-diretor. Obrigado, professor, pela presença. Professor Ricardo, também, Barbosa e vários outros colegas aí. Achou a pergunta? Achei. Então, professor... Essa é polêmica. Eu tenho uma dúvida, e eu já me desculpei inicialmente por ser meio naturalista, né?
curso de agrárias. Então, eu contextualizei, porque assim, eu coloquei como um exemplo de natural, se é que a gente pode dizer desse jeito, se o senhor me corrige qualquer coisa, de, por exemplo, o sistema imune agir perante um patógeno ali. Então, por exemplo, tem a Covid, o sistema imune age super natural, não é uma construção nossa, né? E aí, a minha pergunta é, se os produtos de origem animal, eles fazem parte da nossa dieta como uma forma natural, ou se isso é uma construção social. E aí eu já adianto que eu entendo que a forma como a gente consome e produz hoje é uma construção social, mas o ato de ingerir mesmo, né? Então, eu até não coloquei, mas, por exemplo, já ouvi falar, porque eu sempre fiquei curiosa por isso, mas eu nunca fui atrás de fato pesquisar para entender, né, estudar isso. Mas eu sei que já ouvi falar, por exemplo, da nossa arcada dentária ter mudado quando a gente começou a cozir a carne, né? Então, eu fico imaginando, tá, então faz tempo que a gente consome carne, né? Até quando que a gente coloca que isso é natural ou não? Enfim, esse é o ponto que eu queria perguntar. Muito legal. Eu diria para ti, assim, eu estava falando, me lembrei do Lévi-Strauss. Lévi-Strauss, aí, um clássico da antropologia, né? Grande Lévi-Strauss, que, na verdade, até, inclusive, do ponto de vista do estruturalismo, foi um dos grandes precursores do estruturalismo, lá influenciado pelo Saussure da linguística, depois leva essa questão para o... Tem uma obra do Lévi-Strauss, que é o cru e o cozido. Não sei se tu já ouviu falar disso. Por que eu estou te trazendo essa questão do cru e do cozido, do Lévi-Strauss? Para mostrar a imbricação entre o natural e o cultural aqui para ti. Tentando simplificar a história aí, para a gente não estender demais. O ato de ingerir o alimento, no caso aqui o cru e o cozido, com um significado dado pelo homem, entende? No sentido, por exemplo, quando a gente substitui o cru pelo cozido, seria como um processo de espiritualização do alimento. Processo de humanização. Veja todo um campo simbólico aí por trás disso. Então, eu diria para você assim, que eu não sei se primeiro a gente comeu carne e depois a gente passou a assar a carne, aliás, falou em assado, agora o gaúcho, meu Deus do céu, né, mulher? Ainda bem que nós estamos... Bom, enfim, vamos voltar, eu já me perdi. Enfim, de um certo modo, esta questão da humanização do alimento, da espiritualização do alimento, como Lévi-Strauss colocava, né, o cozido, de um certo modo, não era só uma mera forma de consumir de forma diferente o alimento, mas era uma forma, pelo menos do ponto de vista do simbólico humano, de humanizar, ou de espiritualizar, ou de um certo modo, justificar o fato do humano comer outro ser vivo. Entende isso? Ou seja, com uma forma da gente justificar para nós o fato de que comemos outros seres, mas temos um ritual por meio do qual comemos outros seres. Isso, de um certo modo, humaniza, não é simplesmente pegar a carne. Então, assim, eu precisaria de um pouco mais de tempo para trabalhar isso, mas eu espero ter dado o sentido da coisa para ti. Ou seja, pode começar numa perspectiva simplesmente animal, natural, da sobrevivência, mas em certo momento, pelo menos da nossa história, a gente começa a humanizar isso, essa prática, a espiritualizar, a humanizar, a tornar diferente essa prática, até talvez para justificar para nós mesmos o fato de que o fazemos, mas não somos meros canibais, por exemplo. Sim, aí acho que começa a construção social a partir do que pode ser dado como natural, né? Isso. É isso? Tá. É isso aí. Tá bom, obrigada. Ótimo. Pessoal, só uma questão de ordem aqui. Eu sei que tem a mãozinha, alguns levantam a mão, mas a questão da mão é difícil para a gente controlar a ordem, tá? Então, quem quiser fazer uma pergunta oral, ao invés de levantar a mãozinha, por favor, é só escrever no chat ali, quero fazer uma pergunta oral, porque daí a gente segue a lista, senão a gente perde a fila, tá bom? Então, eu sei que tem alguns levantando a mãozinha, é só escrever ali, quero fazer uma pergunta, a gente passa a palavra. A próxima, Laia, você pode fazer, por gentileza, da nossa colega Natasha, inclusive, bonito seu fundo aí, como é que você fez isso daí? Você viu? Depois te ensino. Esse povo jovem sempre inventa umas coisas legais, né? Bom, professora, a pergunta da Natasha é a seguinte. Professor, o senhor fala da separação de indivíduo do meio. Como o senhor vê a visão da sociedade sobre essa apartação?
Então, quando eu falei dessa questão da separação entre o ser humano, né, o indivíduo, o sujeito, o indivíduo, o grupo social, o ser humano da natureza, eu estava me reportando num primeiro momento aqui a uma leitura típica das primeiras concepções de ciência, inclusive, né? As primeiras concepções científicas, elas surgem a partir dessa dicotomia, dessa separação entre um sujeito observador, que de um certo modo parece que está de fora da natureza, e a natureza ou o objeto a ser observado, certo? Isso é uma concepção científica que nos acompanhou durante muito tempo e, de um certo modo, nos acompanha ainda, né? Está muito presente, por exemplo, no positivismo, no funcionamento da sociedade, etc. Professor, sou eu, Natasha. Ouvindo? Então, o senhor acredita que, no meio da ciência, essa perspectiva, ela foi alterada? Eu não estou ouvindo você direito. Bom, eu vou tentar terminar o raciocínio. Só um pouquinho, acho que está... Dessa perspectiva para uma outra perspectiva, então, né? Alô, Eduardo, está nos ouvindo? Oi? Você está nos ouvindo? Oi, eu não sei se é tu ou se é a Natasha, mas tem alguém com problema de comunicação. Acho que ela quer reforçar a pergunta dela oralmente aí. Fica à vontade, Natasha. Tá, tranquilo. Natasha? Eu acho que... Oi, me escuta, professor? Sim, escutamos. Pode repetir, por favor. Então, a questão o senhor então acredita que esse paradigma, na ciência ele foi ultrapassado, ou pelo menos ele é mais questionado atualmente, como não só um observador, mas que o observador faz parte do meio que ele observa, mas daí a minha questão era, mas a sociedade continua olhando dessa forma, como um indivíduo separado do resto do meio? Essa foi a questão, não sei se ficou muito claro o que eu quis dizer. Ah, sim, entendi. Eu te diria que ela existe, mas hoje em dia ela está mais relativizada, tu está entendendo? Eu acho que ela é muito antiga, eu diria que, como eu estava tentando responder antes, ela começa, inclusive, com as primeiras perspectivas da própria ciência, não só da sociedade, mas da própria ciência, de analisar o sujeito observador como estanque, como distante do objeto observado, né? Mas com o tempo, né, com a questão dos novos paradigmas que a gente vem vivenciando, principalmente nas últimas décadas, dentre eles, inclusive, paradigmas científicos novos, que vão retratar, de um certo modo, essa relação de uma perspectiva mais holística, mais próxima, ou seja, o indivíduo não está fora, ele não olha de fora, né? Bom, a própria perspectiva ecológica, de um certo modo, nos diz isso, né? Que a gente não pode fazer o que a gente quiser com a natureza, porque se a gente fizer o que a gente quiser com a natureza, e se a gente afetar a natureza, nós estaremos nos afetando a nós mesmos. Eu acho que esse é um grande exemplo para te mostrar que, seja por parte da ciência, seja por parte de setores sociais, hoje está havendo um outro paradigma, outra forma de olhar para isso. Não dicotomizando mais pesquisador de natureza ou sociedade de natureza, etc. Mas, ao mesmo tempo, sim, nós temos, né, ainda uma perspectiva que vê dessa forma mais dicotômica, né, inclusive algumas perspectivas científicas. Então, a gente está vivendo, diria que uma sobreposição de paradigmas, né, aliás, isso é típico do momento que a gente vive aí, um momento mais complexo, inclusive porque temos dentro da própria ciência, por vezes não temos unanimidade dentro da própria ciência, né, por vezes distintas perspectivas dentro de áreas científicas. Essa é a complexidade, inclusive, que estamos vivendo. Então, tem as duas coisas, eu acho. Ótimo. Acho que a próxima a Vanessa vai fazer. Acho que é uma pergunta minha, inclusive, né? Eu me inscrevi ali devidamente, não estou furando a fila. Não, tem uma antes, professor. Tem uma... não é uma pergunta, é só uma consideração da Elizabeth, mas ela tinha levantado a mão, eu não sei se ela quer perguntar. Passamos a palavra, Elizabeth, por favor. Se ela quiser se manifestar. Aqui ela está com o microfone. Elizabeth? Acho que não. Então, você quer fazer o comentário dela? É mais um comentário, né? É só um comentário, né? Ela fala o problema não é consumir a carne, e sim o modo como isso é organizado dentro de certo modo de produção, sem considerar os meios, apenas o fim. Legal, eu li agora, ela disse que quando ela não está conseguindo, o áudio dela não está funcionando. Não está funcionando.
Sem problema. Legal. Ok, valeu o comentário. Agora sim, Vanessa. É uma pergunta minha, né? Você quer fazer? Não, pode fazer, vamos seguir a ordem. Eduardo, em tua opinião, por que a sociedade brasileira, de uma forma geral, é tão avessa, arredia, preconceituosa, quando se fala em política? Como mudar isso? Ótima pergunta, meu amigo. Eita, essa pergunta não quer calar, né? Principalmente nos últimos tempos que temos vivido, né? Eu te diria assim, que teria dois caminhos para a gente responder, assim, pelo menos no primeiro momento, para responder essa questão. Esses dias eu estava numa discussão aí também, numa live, e surgiu essa questão, né? Eu acho que, em primeiro lugar, pelo menos do ponto de vista sociológico, uma das coisas que dá para dizer em relação a isso é que as redes sociais, elas, em grande medida, elas desinformam, não informam, tá? É mais ou menos assim, ó, é o sociólogo do Instagram, do Facebook, o cara lá que viu um videozinho de 1 minuto, nunca leu um livro, e nesse sentido eu quero dizer que o acesso à informação que nós temos hoje, advindo das redes sociais, tem sido muito problemático sob esse aspecto. Ou seja, tem mais desinformado do que informado do ponto de vista de um conhecimento mais preciso, mais científico mesmo nesse sentido. Tá? Então, acho que isso tem feito um desfavor em relação à politização, né? Inclusive a própria dicotomia que a gente tem vivenciado hoje, esses maniqueísmos que a gente tem vivenciado hoje, que é uma maneira pobre de enxergar o contexto que a gente está vivendo, né? Acabamos de dizer aí que a partir da década de 60 e 70 houve uma proliferação de discursos, de grupos, de visões de mundo. A própria ciência hoje não tem necessariamente consensos em alguns aspectos e tal, quer dizer, há um crescimento muito significativo de leituras. Nós deveríamos estar acompanhando isso, sermos capazes de dialogar com o diferente por conta disso. A globalização é um exemplo dessa diferença crescente na nossa vida, e isso deveria estar nos fazendo sermos capazes de dialogar com o diferente. Mas você vê que está acontecendo o contrário. As pessoas estão se fechando nos seus grupos, aquilo que o Alan Turing vai chamar de seus comunitarismos. Eu me fecho no grupo que fecha comigo. Os caras fecham comigo, eu vejo uma notícia que tem a ver com aquilo que eu acredito, é com esses que eu vou. Esse é o grupo, e esse é o grupo da verdade. Né? E aí todos os outros que dizem o contrário são inimigos. Né? Então, acho que é, nesse sentido, um empobrecimento, né, das leituras, e por isso eu digo, possibilitado pelas redes sociais. Não só pelas fake news, que é um problema grave hoje que a gente tem, mas eu acho que em breve isso será solucionado. Tá? A questão da filtrar o tipo de informação que vem e possibilitar que quem está consumindo essa informação saiba que é uma fake news. Eu acho que é um processo que o próprio movimento que a gente está vivendo vai nos ajudar a dar conta disso. Mas é a desinformação, né? As pessoas dizem assim, as pessoas navegam nas redes sociais. Eu diria para ti, Augusto, que as pessoas boiam nas redes sociais. Elas não navegam, elas estão boiando nas redes sociais. Porque uma coisa é você ter uma leitura prévia, mais precisa, e depois você vai na rede social. E aí você baliza a informação, você não fica só com essa informação, você tem acesso a outra. Agora, isso, infelizmente, não é a realidade de muitas pessoas. A gente sabe que o Brasil, por exemplo, é um país que as pessoas não leem muito, né, que as pessoas têm ainda uma dificuldade do ponto de vista, inclusive, do acesso a certas informações mais balizadas. Então, aí fica o sociólogo do Instagram, o sociólogo do Facebook, falando lá, o especialista, e isso desinforma e isso prejudica a capacidade de dialogar, né? Isso daí, Eduardo, assim, depois que eu morei na França, eu acho que foi, para mim, pessoalmente, foi a maior descoberta da minha vida, foi eu perceber que a gente vive numa sociedade que é fechada à dialética. A gente não pode discordar. Inclusive, né, nós somos do Rio Grande do Sul, parece que no Rio Grande do Sul é mais forte ainda. Você discordar de um tio que tem uma opinião diferente, discordar de um pai, discordar de uma mãe, parece que a gente não tem espaço para ter uma opinião diferente. Isso. Que é muito diferente num país tipo a França, ou outros da Europa, onde a dialética ela faz parte, ela é a essência da sociedade. E não tem nenhum problema em discordar de ti, nenhum problema, isso constrói. Agora, na nossa sociedade, qualquer coisa, qualquer opinião diferente que tu vai colocar para alguém, e digo mais, meu caro, não é só na rede social, não.
É dentro do corredor do departamento. É. O teu colega é de departamento. Tu vai apresentar uma visão diferente, assim, não há muito espaço para esse debate, para a diferença, tu está entendendo? Isso é uma das coisas que mais me preocupa. Me preocupa muito, porque, assim, eu acho que é uma coisa muito enraizada na cultura do brasileiro. E isso, para mudar, né, é com tempo, é com educação, com muito tempo, não é uma coisa de um dia para o outro. Então, eu acho que é um problema mais profundo ainda, mais sério, mais problemático ainda, porque a nossa cultura, ela não é aberta para discordância. Tu vai discutir com alguém, parece que tu está agredindo, e a pessoa já se protege ou já te agride de volta, então, assim, a velha dialética, ela não funciona. Então, eu não sei se a minha análise é muito superficial, até queria ouvir a tua opinião a respeito disso, mas, assim, eu sinto isso na pele, mas veja bem, eu só percebi isso depois que eu morei em outro país. Se eu não tivesse morado na França, talvez eu não teria percebido isso até hoje. Está entendendo? Eu diria para ti, Augusto, assim, ó, que a própria dialética hoje já está ultrapassada nesse sentido. Nessa sociedade dita por alguns pós-moderna ou mais complexa, digamos assim, né? Essa sociedade em que vozes e identidades e leituras que até então não participavam, hoje participam, né? E de um certo modo põem em xeque as antigas e tradicionais identidades e as antigas e tradicionais visões de mundo, a própria dialética, porque a dialética meio que coloca em dois polos, dois grupos. E hoje o que a gente está vivendo vai para além da dialética. Eu diria para você, e aí eu concordo contigo com a tua leitura, que a coisa é séria, não queria dizer que isso acontece às vezes na própria academia, mas tu é peitudo, corajoso, como o gaúcho, tu falou, a gente vê isso, que na própria academia, por vezes, tem essa dificuldade, porque às vezes na própria academia você vai até a dialética. Mas hoje a gente está vivendo, eu diria para você, numa perspectiva para além da dialética, a perspectiva da diferença, que vai para além, que é uma pluralidade, né? Que a dialética ainda, eu diria assim, e que, assim, se nós tivéssemos, pelo menos do ponto de vista da capacidade de discutir dialeticamente, ainda até seria, como você disse, tem pessoas que não conseguem fazer isso, né? Mas hoje a gente está numa perspectiva para além, porque hoje você não tem só uma dicotomia, por exemplo, que vivíamos, embora ela esteja presente, mas a dicotomia tradicional vivida no período marxista, por exemplo, adstrita ao campo da produção econômica, ao trabalho, ao mundo do trabalho, né, que era a grande dicotomia que vivíamos entre classes, trabalhador e burguesia. Hoje, para além desta realidade, deste campo social, existem outros. Existe a questão étnico-cultural, racial, da sexualidade, da questão ambiental, quer dizer, a coisa tomou uma proporção para além. Então, são outras identidades aparecendo, outras diferenças aparecendo. Então, isso me preocupa mais ainda. Exatamente. Então, eu diria para você que a nossa capacidade de lidar com essa outra complexidade, porque é um outro paradigma, eu gosto até dessa palavra de um certo modo, que é um outro paradigma. Então, a nossa capacidade de dialogar, ela também teria que avançar de um certo modo para dialogar diante dessa complexidade outra. E a gente não está conseguindo. A gente se apega às nossas certezas, às nossas verdades, com medo de perder a nossa identidade, esquecendo que a identidade é aprendizado social também. Tá certo, meu caro. Mas tá excelente. Só esse ponto já daria para a gente conversar um tempão, porque isso aí me interessa muito. Legal. Mas, enfim, vamos deixar os outros colegas fazerem perguntas, senão eu monopolizo o nosso convidado. Acho que a próxima pergunta é quem vai fazer mesmo? Acho que a Vitória, né, vai fazer, da Belni. Isso. A próxima pergunta, então, é da Belni. E onde fica a manipulação das massas? A engenharia do consentimento, do Edward Louis Bernays, sobrinho em segundo grau de Freud. Se até os cientistas, em parte, são manipulados a chegar a um fim, são realmente irracionais? Existe ciência neutra? Nossa, a pergunta foi profunda aí, hein? Nossa, várias perguntas profundas juntas. As perguntas aí, o cara tem que estar com uma pinga do lado aqui para responder, às vezes, né? Muito legal, assim, eu queria dizer, olha, essa é uma das questões presentes naquilo que a gente chama da sociedade contemporânea, da sociedade pós-moderna, ou da sociedade da modernidade tardia, sei lá, alguns termos que são utilizados por alguns sociólogos, historiadores, para caracterizar esse novo momento que a gente está vivendo. O que eu quero dizer para você com isso, tentando responder um pouco essa questão? Quando diz aí que se os próprios cientistas, por vezes, agem de modo
esdrúxulo e esperado o resto da população. De um certo modo, me parece que a pergunta foi colocada por aí, né? Eu diria para ti que isso mostrou para a gente algo que nós não víamos ou não queríamos ver um tempo atrás. O quê? Um tempo atrás a gente dizia assim, ó, leva todo mundo para a escola. Eu acho que a gente tem que levar as pessoas para a escola, tá? Eu sempre tenho que abrir os parênteses aqui, porque senão eu posso ser mal interpretado, né? Mas a gente dizia assim, ó, se levarmos todo mundo para a escola, as pessoas se educarão mais e etc., o mundo necessariamente será melhor. Hoje, século XXI, por isso esse momento chamado de pós-moderno, um outro paradigma, a gente sabe, por exemplo, que existem pessoas altamente instruídas do ponto de vista acadêmico. O cara fez graduação, mestrado, doutorado, aí virou ministro, presidente, e o cara é um baita de um corrupto. Então, o que a gente pode dizer no primeiro momento? Que a educação por si só não necessariamente muda o caráter das pessoas. E isso você sabe que tem uma frase do Zygmunt Bauman que dizia assim, o Zygmunt Bauman, um sociólogo, um dos grandes intérpretes da pós-modernidade, da modernidade líquida, ele dizia assim, ó, o que é a modernidade líquida? O despertar maldito de um sonho colorido. Quando ele diz o despertar maldito de um sonho colorido, um dos despertares que tivemos foi em relação a isso. Não que a gente tenha que abandonar a educação, mas a educação tem seus limites. A educação, por exemplo, escolarizada, ela não muda o caráter do sujeito. Ela não muda o fato do cara, por exemplo, se ele é um cara corrupto, não é a escolarização que vai transformar esse cara num ser não corrupto. Então, há limites aí. Então, e todas essas coisas que, de um certo modo, até um tempo atrás, que a gente chama da modernidade sólida, essas coisas não vinham muito não estavam muito visíveis para nós. Nós ainda tínhamos alguns sonhos, algumas leituras, por isso que o Bauman vai dizer, o despertar maldito de um sonho colorido. Nós tínhamos alguns sonhos, talvez algumas ingenuidades, que hoje, no século XXI, nós não temos mais. Principalmente pelas experiências que temos vivenciado do ponto de vista político, com as atuações de pessoas, mesmo instruídas, que cometem as barbaridades que cometem. Então, veja, aí isso nos leva a pensar, ou pode nos levar a pensar num primeiro momento, bom, mas então escola não adianta, não, calma, nem 8 nem 80, né? Como diz o ditado, nem 8 nem 80, vocês estão entendendo? Por isso que a gente está vivendo um momento diferente. Por isso que eu concordo com esses termos, pós-modernidade, modernidade tardia, no sentido dessa complexidade outra que a gente está vivendo hoje. Certezas que tínhamos até décadas atrás, hoje não temos mais. Então, temos certeza, ou podemos ter certeza pela nossa experiência, que a educação melhora a vida das pessoas, com certeza. Mas a educação, por exemplo, não muda o cara no sentido dele deixar de ser corrupto. Então, a gente tem que, por exemplo, hoje pensar que talvez a própria escola ou a educação escolarizada precise abarcar atividades, talvez disciplinares, não sei, outras, para além das cognitivas somente. Hoje nós estamos precisando mexer com as emoções das pessoas, por exemplo. Se você quiser mudar esse sujeito, você tem que trabalhar com as emoções dele também. Não adianta só encher o cara de conhecimento. Se o cara é corrupto, ele vai continuar corrupto. Aliás, ele vai ser um corrupto perigoso, porque agora ele tem conhecimento para usar, né? Perfeito, Eduardo, perfeito. Então, são outras dimensões que hoje estão se fazendo visíveis para a gente discutir, vocês entendem? Eu acho que a gente está percebendo isso, assim, né? Essa pergunta tem muito a ver com essa percepção, eu acho. Perfeito, muito bom. Inclusive, a Belne é uma admiradora do Bauman, né? Por isso que ela fez essa pergunta, provavelmente. Agora, Laia, passo para você. Acho que a Laia é a próxima agora. Bom, nossa próxima pergunta é do Carmo. O Carmo está aí online agora. Carmo, se você quiser abrir o microfone e fazer sua pergunta, fica à vontade. Se estiver envergonhado, a gente faz. Ele está lá. Acho que ele está envergonhado. Ele não é de se envergonhar por pouca coisa, mas... Ele tá. Bom, pessoal, boa noite a todos. Estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Não, minha pergunta foi sobre a questão do neoliberalismo, né? Que é uma narrativa muito hegemônica nos dias de hoje, né? Eu perguntei se é possível incorporar as questões ambientais dentro de uma narrativa neoliberal,
E se isso é possível, como que ocorre? Olha, se é ou não possível, eu não tenho certeza para te dizer. Eu te diria que é mais complicado. Por quê? Porque o neoliberalismo, assim como o liberalismo, desde Adam Smith, desde a Riqueza das Nações, o clássico, né, coloca no indivíduo o poder diante dos elementos, sejam ele o próprio Estado, seja ele a sociedade, seja ele a natureza. Eu acho que tem aí, de um certo modo, como pano de fundo de uma perspectiva neoliberal, desde a liberal, mas na neoliberal também, uma perspectiva de que o indivíduo é soberano, né? E se esse indivíduo é soberano, a gente poderia perguntar, o que significa essa soberania do indivíduo? Significa dizer que ele pode fazer aquilo que está ao seu alcance, e aquilo que está ao seu alcance tem a ver com o seu desejo e com a sua capacidade, e isso vai até onde? Qual é o elemento ético aí dentro dessa discussão, entende? Então, eu acho que aí é um pouco problemático nesse sentido, porque ao colocar soberania no indivíduo, essa soberania vai até onde? Sem limites? Você está entendendo? Então, eu acho que o neoliberalismo, ele corre um risco, que é o de um certo modo, ultrapassar os limites, né? Inclusive limites éticos, assim, diante não só da natureza, em relação ao limite diante dos outros, né? No sentido de que você substitui, por exemplo, um ponto de vista mais social, de um estado de bem-estar social, por uma leitura da competitividade, uma leitura de que tudo depende da iniciativa individual, né? Daquela palavra famosa, da meritocracia. Tudo depende da meritocracia, quer dizer, tudo está centrado no indivíduo. Se tudo está centrado no indivíduo, onde é que está uma relação mais holística aí com o meio, com as coisas? Acho que aí o neoliberalismo peca um pouco em relação a isso, entende? Então, acho que aí é um risco que a gente corre nesta perspectiva de não conseguir estabelecer uma relação, seja ética, uma relação holística, uma relação de um certo equilíbrio com o meio. Né? Talvez eu possa ajudar um pouquinho nessa. O neoliberalismo, ele vai ter a proposta dele, que é o que a gente chama da economia ambiental, ou economia dos recursos naturais. Ele tem a proposta dele para resolver os problemas ambientais, mas é exatamente o que o professor Eduardo falou. Antropocêntrico, centrado no homem. Ou seja, o homem e sua tecnologia vão resolver... O homem e sua tecnologia, por meio de mecanismos de mercado, vão resolver todos os problemas ambientais. Resumindo em uma frase, é isso. Então, de novo, o homem e sua tecnologia, por meio de mecanismos de mercado, eles vão resolver problemas ambientais. Exemplo claro do mercado de carbono. Cria-se um mercado de carbono, quem emite paga para quem sequestra. E aí o mercado resolve isso daí. Você impõe custo para um, estimula o outro, né? Quem está gastando mais vai diminuir suas emissões, vai resolver o problema ambiental. Simples assim. Então, o neoliberalismo, ele tem a proposta dele. Só que cai no que o professor Eduardo falou, uma coisa totalmente antropocêntrica, totalmente não holística, né? Que é a grande discussão entre a economia ambiental versus a economia ecológica. Inclusive, a gente está estudando a disciplina de economia. Mas é perfeito essa colocação, Eduardo. A próxima pergunta é do professor Ricardo. Ricardo Alves quer fazer oralmente, professor Ricardo? Boa noite, professor. Boa noite, professor. Parabéns, professor Eduardo, pela palestra, muito bem colocada aí, principalmente Michel Foucault, que é um grande nome aí, um grande estudioso. As pessoas deveriam ler mais ele, principalmente o Micropoder. Eu queria que você abordasse uma questão muito importante, que é a questão da meritocracia. Que quando foi escrito o livro da meritocracia, era para mostrar o quanto ela era perversa em relação a relações humanas, e que isso provocava nas relações humanas. E essa meritocracia fez um grupo grande de pessoas ficar apartadas das condições sociais, que é o bem-estar comum, que provocou esse abismo das pessoas passarem a negar a vida agora e passarem a negar a ciência. E a ciência nunca prometeu para ninguém a verdade, ela sempre prometeu uma reconstrução daquilo que é possível na condição humana. Eu queria que o senhor abordasse isso e falasse, pessoal, como que pode trazer esse grupo que está afastado, que ficou fora da academia, que não conseguiu ir para a universidade, e a gente compatibilizar e mostrar para eles que todos estão interessados no bem comum e que a gente quer o bem da sociedade e que quer formar uma sociedade que seja mais justa para todos. Pelo menos a grande parte das pessoas que são de humanos como eu e você, queremos isso. Não sei se mais querem isso. Nós queremos. Legal, professor. Obrigado. Prazer estar te conhecendo, mesmo que via remota, assim. Olha, vamos se encontrar aí, o Augusto vai marcar esse encontro aí. Vamos, com certeza.
Vamos comer uma carne, inclusive, né? E tomar uma ceva aí, vamos conversar. O cru e o cozido, depois a gente vai ver essa história. Mas, enfim, a questão da meritocracia, eu acho que é uma questão fundamental, assim, até porque se a ideia é a gente discutir um pouco, né, de tomar um cuidado com a naturalização das coisas, trazendo agora para o ambiente humano, né, eu acho que esse conceito que está tão em voga, inclusive, da meritocracia, e visto de um modo tão, eu não diria até equivocado, porque aqueles que hoje estão levantando essa bandeira, eles têm uma intenção por trás disso, né? Eu acho que você falou no Foucault, com Foucault eu aprendi uma coisa, nada está escondido, na verdade as coisas estão explícitas. Não é uma questão de encontrar o que está por trás, na verdade é conseguir fazer a leitura do quadro, porque as coisas estão explícitas. Então, quem defende a meritocracia tem uma intenção por trás disso, e tem uma crença, na verdade aí também tem uma questão de crença, né? Eu até acredito, assim, ó, que não é todo mundo que é necessariamente maquiavélico. Tem gente que compra o discurso. Tem gente que compra o discurso e acredita nele e, de um certo modo, acredita a crença, né? A crença naqueles pressupostos que alimentam esse discurso. Então, um dos pressupostos desse discurso da meritocracia, que a gente estava conversando, acho que respondendo a questão acho que era do Carmo ali, que colocou, do próprio neoliberalismo, né, que é uma perspectiva mais defendida por liberais, neoliberais, talvez um pouco também por conservadores, né, porque os conservadores também, um dos pressupostos é de que a sociedade é desigual, porque as pessoas não são iguais. Eu acho que o pano de fundo é esse, tá? Eu acho que tem gente que acredita nisso, assim, não maquiavelicamente, outros utilizam maquiavelicamente, mas o pressuposto talvez fundamental seja esse, de que tudo é uma questão individual, porque tudo tem a ver com a potencialidade do sujeito, do indivíduo, né, do indivíduo como potência. É bem característico dessa discussão, um momento, inclusive, do próprio nascimento do liberalismo, que estava se opondo, eu diria que ali no início do liberalismo até houve uma propensão mais progressista, vamos dizer assim, né, no sentido de estar combatendo uma certa ditadura, nas palavras de hoje, da igreja, né? Esse pensamento teológico que dominava o mundo, e etc., né? Ou então a questão do reinado, da monarquia, as monarquias absolutistas, em que o rei fazia, podia, condenava, mandava matar, fazia o que queria, né? O primeiro movimento, vamos dizer assim, liberal, que vai surgir, inclusive, na Inglaterra, ali, com alguns conservadores, ele é até no início um pouco progressista, no sentido que ele vai defender algumas liberdades, né, vai defender, por exemplo, a liberdade da pessoa em relação ao culto religioso. Eu não sou obrigado a participar de uma perspectiva X somente, né, da igreja. Eu tenho outros direitos. Então, no início, a gente até pode visualizar uma perspectiva um pouco mais progressista no sentido de incluir outras coisas. Mas, do ponto de vista, assim, dessa leitura do indivíduo, há um fundamento que coloca nesta potência individual a capacidade de transformação do mundo. E aí é um perigo essa leitura, porque ela nega ou não consegue enxergar aquilo que as ciências sociais já mostraram desde o século XIX. Ou seja, o que as ciências sociais ajudaram a mostrar a partir do século XIX? Que o indivíduo, ele está circunscrito a determinados campos, geográfico, cultural, social. Então, por exemplo, a nossa identidade a gente cria a partir desse ambiente. Então, não sou eu que crio as coisas. Eu, em grande medida, sou criado, inclusive, pelas coisas. Aliás, o Foucault, para usar um autor que você gosta, Foucault vai falar em produção de sujeitos, né? Processos de subjetivação. O que é processo de subjetivação na obra Foucaultiana? É o fato de olhar o sujeito não como um universal dado desde sempre. É aquilo que até o Kant, inclusive, vai falar, né? O Foucault vai dizer que, na verdade, o próprio sujeito é produzido geográfica, culturalmente, historicamente. Cada período histórico produz um tipo específico de sujeito. Discursos produzem esse sujeito, práticas institucionais produzem esse sujeito. Então, esse sujeito não é, para resumir, dotado de tanta autonomia, assim como os liberais pensam. Então, a gente tem, desde o século XIX, por exemplo, uma série de perspectivas teóricas, estou falando aqui do campo da sociologia, que é mais a minha praia, que ajudaram a desconstruir já um pouco isso, né? Que esse sujeito não é
onipotente, onipresente, centrado, senhor de si. Bom, Freud, que não era nem pós-estruturalista, na verdade, mas o próprio Freud, com a descoberta do inconsciente, já... Como assim esse indivíduo tão dotado de autonomia se nós temos um inconsciente, por exemplo? Já começou a desconstruir ali. Só que tem gente que está em pleno século XXI que eu acho que não leu isso aí, ou não chegou essa informação, ou não quer olhar para isso, tá entendendo? Então, é como eu disse, não é 8 nem 80, o indivíduo tem potencialidade para realizar as coisas, mas existem limites aí, existem relações com o meio cultural e etc., que o produzem também. Então, é uma leitura ou ingênua ou de má fé feita, né? Maravilha, professor Eduardo, professor Ricardo, excelente debate aí. Meus caros, o tempo terminou, tá? Quer dizer, ainda tem algumas colocações, umas perguntas para fazer para o professor Eduardo, mas eu agradeço a todas as perguntas, já agradeci ali no chat a todos vocês. Primeiro, eu só queria fazer um comentário. Eu não sei se o professor Vicentinho ainda está na sala. Professor Vicentinho? Ele está, o nome dele está ali, não sei se ele ainda está aí. Não sei se o professor Vicentinho, se ele tiver, quiser se manifestar. Mas, assim, eu vi vários comentários, né? Ah, tá ali ele, ó. Tá ali. Eu vi vários comentários, no mínimo uns 3 ou 4, dizendo, tinha que ter mais sociologia na veterinária, tinha que ter mais sociologia nas agrárias. Só para lembrar que existe, né, uma disciplina, uma modesta disciplina de sociologia, onde a gente tenta abordar um pouco dessas coisas. E por que eu chamei o professor Vicentinho? Porque muitos dos jovens, inclusive grande parte da nossa turma 85, inclusive eu dou um grande boa noite para a turma 85 da nossa veterinária, não sabe que foi o professor Vicentinho que lutou muito para que a gente conseguisse uma vaga de professor nas disciplinas de humanas, né, que eram 2 disciplinas, a disciplina de economia e a disciplina de sociologia, que eu acabei pegando, eu acabei herdando a disciplina de sociologia, né, porque alguém tinha que dar aula ali. Mas eu fico contente que, aos poucos, os colegas começam a perceber como as ciências humanas são importantes para a formação de todos nós, e não interessa com o que a gente vai trabalhar, tá certo? Para todas as áreas, na medicina, na engenharia, na administração, na agronomia. Então, assim, eu acho muito importante que, aos poucos, não é fácil, Eduardo, porque há um preconceito. A meninada quer botar a mão na massa, da veterinária, eles querem mexer nos animais. A gente entende isso. Eu fiz agronomia porque eu queria mexer na terra, eu não fiz agronomia porque eu queria ir para humanas. Eu me encantei pelas humanas no último ano. Então, eu só queria contextualizar um pouco e até fazer justiça ao professor Vicentinho, que lutou muito pela vaga, que eu fiz o concurso. Então, professor Vicentinho, se quiser dar uma palavrinha para nós, a moçada precisa entender esse contexto, que até lutar por uma vaga de professor de humanas não foi fácil na veterinária, né, professor? Não foi fácil, Augusto, mas foi importante. Agora, professor Eduardo, o senhor está convidado para fazer 2 anos sabático na FMVZ da USP, junto com o Augusto. Nossa, né, Augusto? Eu ficaria muito feliz se eu tivesse um professor de sociologia, tá, para me ajudar, eu continuar com a economia, com a gestão. Seria um prazer. Professor Ricardo também, Ricardo. Isso aí eu acho que, Augusto, isso é fundamental, né? Porque eu acho que nós, professor Eduardo, o senhor conhece, o Augusto, nós somos técnicos, mas essa parte humana também nós precisamos trabalhar junto, né? Eu acho que é uma coisa óbvia. Aquilo que o senhor comentou ali, né? Antigamente existia atritos, né? Entre o agronegócio e o meio ambiente. Hoje tem que andar de mão dada, né? Então, outro dia o presidente da Sociedade Brasileira de Agronegócio, ele falou, gente, precisamos cuidar da natureza, porque nós vivemos dela. Então, não adianta, como o senhor falou, não adianta destruir uma coisa e outra. Então, o bom senso tem que prevalecer, né? Então, acho por isso que o Augusto está aqui, junto com o nosso projeto, e ele comanda isso muito bem, e tudo quanto é curso, né, Augusto? Nós chamamos o Augusto, seja na graduação, na pós-graduação, extensão. Nós temos até um curso, professor Eduardo, de gestão do agronegócio, que o Augusto atua muito forte nisso aí, para poder compactar e colocar essas coisas, né? Então, Augusto, você sabe disso, né? O quanto isso é importante para a escola. E, professor Eduardo, o convite está feito, né, Augusto? Já está feito o convite aí, fazer um pós-doc conosco e ficar, né, dando aula para os nossos alunos seria excelente. Né? Porque, assim, a gente tenta quebrar o galho, né, na área de economia, na área de sociologia, na área de gestão, mas a minha área é economia e gestão, né? Sociologia eu me esforço muito, eu adoro, mas não é a minha área principal, né? Então, está na hora da escola crescer e ver se a gente consegue mais um colega, no mínimo mais 1 ou 2 colegas para
para montar o corpo. Eu sou o único, nós temos o quê? 107 professores, professor Vicentinho, 104 na FMVZ? Eu acho que 104, Augusto, é que os temporários, né? Nós temos temporários também, né? 104, tem só um caboclo ali de humanas sofrendo, então tá na hora de expandir. Bicho velho. Mas, Eduardo, esse é um gaúcho que vale por 2. Esse é galo, como diz o ditado, esse é galo. Tá bem. Esse era um comentário. Então, professor Vicentinho, né, eu queria deixar registrado para os nossos alunos mais jovens, para eles entenderem o esforço que o senhor fez para conseguir essa vaga de professor. Inclusive, era tempo parcial, tá? Era tempo parcial, depois de 5 anos, mudou para dedicação integral, foi sofrido o negócio. Esse é um comentário. O outro comentário é que, bom, o professor Eduardo, vocês viram, né? Uma figura, assim, excepcional. Eu tive o prazer de ser um melhor amigo dele, não só de ser amigo, mas eu me considerava o melhor amigo dele. Espero que ele pense o mesmo de mim. Dos mais ou menos dos 10 anos aos 15 anos, foi o tempo que eu morei em Cambuçu, na cidade onde nós ambos crescemos, né? Então, vocês já viram que ele é uma pessoa incrível, só que ele não está contando toda a história dele. Falta um lado, que é um lado muito admirável dele. Eu pedi para ele falar, mas ele é muito modesto, e eu queria que ele falasse muito pouquinho para nós, tá? Que é o seu lado da dedicação às artes marciais. Deve ter começado com 10, 11 anos no Taekwondo, e hoje ele é um grande mestre, não só no Taekwondo, tá? Mas eu gostaria, Eduardo, sem falsa modéstia, que tu falasse um pouquinho para a moçada do teu envolvimento com as artes marciais, essa parte espiritual, essa parte, né, do ser, da ética, do holístico, porque eu acho que isso é muito importante para nós, isso completa muito a nossa vida. Então, por favor, fala um pouquinho para os nossos meninos e meninas aí sobre o teu lado, esse lado aí. Obrigado, meu querido. Realmente, né, aquilo que uma das perguntas, inclusive, levantou a questão que nos fez pensar, uma das perguntas aí nos fez pensar, às vezes, dos limites que nós temos, inclusive, por vezes, da própria educação escolarizada, né, quando a gente está falando, às vezes, da postura das pessoas e tal, né, e de que hoje se faz necessário, e eu acho que está sendo visibilizado isso, né, se faz necessário que outras áreas comecem a adentrar a educação escolarizada, áreas que mexam, inclusive, com essa questão, né, das emoções e etc., da ética e etc. Eu aprendi muito, assim, com a questão das artes marciais nesse sentido, como tu disseste, comecei ali com 10, 11 anos, tu participou desse início, inclusive, lembro muito bem disso, e hoje estou aí com 38 anos de artes marciais no lombo já, como diz o gaúcho, né, tia? E passei por algumas modalidades, me graduei em algumas modalidades, hoje sou representante de uma modalidade no Brasil, inclusive, tenho ligação com o pessoal da França, inclusive, de Lyon, e da Coreia, né, da Coreia do Sul, uma modalidade Hapkido, que é uma modalidade coreana de defesa pessoal e tal. Mas, assim, eu entendo que, claro que cada indivíduo é um universo, por vezes, também, né, mas eu acho que é bem lembrado essa questão, Augusto, porque eu recordo da minha trajetória acadêmica, né, eu estou fazendo aí 21 anos, 22 anos como professor universitário, estou completando, e assim, eu vivi momentos na academia de perceber, assim, às vezes, algumas formas de adoecimento, inclusive, das pessoas e tal, às vezes até por supervalorizar algumas coisas em detrimento de outras, né? Eu acho que, por exemplo, essa parte não só física também, mas não só física, né, o envolvimento de outras, são importantes até para o nosso equilíbrio, né? Agora, por exemplo, na pandemia mesmo, você veja, né? Se nós não tivermos acesso a algumas coisas assim, é complicado para você preservar a tua saúde, né? E eu, assim, embora tenha descendência italiana, né, e aí o italiano, você sabe, né, vai do céu ao inferno, do inferno ao céu, é uma questão de segundos, né, cara? Então, assim, a própria arte marcial com o italiano, ela tem alguns limites para segurar, às vezes, o fogo Mas eu diria para você, assim, que sempre fez muito bem para mim, com certeza fez muito bem para mim, né? E me parece, assim, que é necessário a gente olhar para esse outro lado, até pensando nessa questão holística, já que isso está presente hoje, a gente precisa olhar para esse lado que durante muito tempo foi desconsiderado. Aquilo que a escola de Frankfurt chamava da racionalidade instrumental técnica, a gente só quer saber do resultado técnico, e todo mundo quer ser produtivo, tem que ser produtivo e competitivo, e daqui a pouco o corpo falha. Porque o corpo é o limite de tudo nesse sentido, né? E aí daqui a pouco é o AVC, daqui a pouco é a parada cardíaca, ou é o não sei o quê, e a gente percebe o quão a gente entrou
um ciclo vicioso complicado, né? Então, mesmo o ambiente acadêmico, que eu sempre defendo, mas por vezes o próprio ambiente acadêmico, às vezes, fica contaminado um pouco por falta de oxigenar, às vezes, com outras coisas nesse sentido, entendeu? Às vezes uma yoga ali para introduzir as pessoas a uma prática mais introspectiva, mais meditativa, porque a gente no Ocidente, a gente tem um pouco disso, tá? Não tentando romantizar aqui, mas o Ocidente, desde o advento da ciência moderna, é aquela coisa, é aquilo que o Descartes dizia, né? A natureza é como a mulher que deve ter todos os segredos arrancados à força, se necessário for. Tu imagina o que essa frase está dizendo, então, né? Quer dizer, a gente sempre foi muito preparado com ferramentas para dominar o externo. E a gente sabe muito pouco de si mesmo. É por isso que eu te digo, às vezes não adianta o cara ter 30 doutorado e tal, mas é um cara totalmente desequilibrado. E aí, o que adianta, né, tia? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente está aprendendo agora. Com a própria globalização, eu acho que estão vindo, outros ventos estão vindo para cá, como eu digo, às vezes romantizados por nós, mas enfim, estão vindo algumas coisas aqui, e algumas práticas estão vindo, e provavelmente para as próximas gerações a gente vai ter um aumento, um cuidado maior. Aliás, me lembrei do termo Foucaultiano, cuidado de si. Ele vai buscar nos gregos o conceito do cuidado de si. Nesse sentido de que durante muito tempo na civilização ocidental a gente teve, isso que é retratado por esse termo, cuidado de si, práticas de constituição do sujeito, né? Que eram práticas meditativas, ou então cuidado com a alimentação, contato com a natureza, a questão da escrita que se fazia em relação ao mestre, né? Uma comunicação que você fazia, ele chama da parresia, de falar a verdade em relação a não ter medo de... Hoje a gente vai no psicólogo para fazer isso, né? Mas enfim, e ele vai dizer, o Foucault, que a partir do cristianismo, não fazendo uma crítica gratuita, mas a partir dos primeiros séculos cristãos, a gente foi substituindo esse cuidado de si, ou seja, práticas mesmo, né? Por uma interpretação que a gente vai dizer assim, ó, não, o que interessa é o conhecimento, a gente só chega à verdade e à melhoria das coisas por meio do conhecimento, então a gente não faz mais práticas, a gente não pratica exercícios de conhecimento de si e de aumento de sabedoria. Por isso que a gente tem, estou brincando, os 30 doutorados, mas às vezes o sujeito não amadureceu nada nele mesmo. Seja psicologicamente, seja não sei. Então aí você vê que nós temos hoje desproporções muito grandes. E isso está gritando nos nossos ouvidos hoje. Então acho que aos poucos a gente está começando a se deparar com essas questões, sabe? Mas precisamos avançar bastante ainda nisso, sabe? Mas obrigado por lembrar. Artes marciais, para mim, nossa, faz parte da minha vida, assim, com certeza. E estou aí com... Esse ano faço 50 anos e estou firme. Então, estamos aí, né? Olha, ele falou pouco, na verdade. Se vocês forem procurar ele nas mídias sociais, vocês vão se impressionar com quanto que ele tem de campeonato, de torneio que ele venceu. Mas tudo bem. Mas já deu uma palhinha aí. Então, Eduardo, sem tomar mais teu tempo, já são mais de 9 horas aí passadas, eu gostaria de, em nome de todos nós, agradecer muito pelo teu tempo aqui, pela tua dedicação, foi excelente, foi uma noite muito agradável, nos acrescentou muito, tá? Então, agradeço muitíssimo a ti, queria dizer que eu tenho muito orgulho de ti ter sido e de ser teu amigo, realmente, a tua história é muito bonita, eu fico muito feliz de estar aqui contigo, de a gente poder ter se reencontrado nesse contexto, então... todo o meu carinho e admiração por ti, tá bom? Eu queria agradecer a todas as pessoas que aqui participaram, principalmente a nossa equipe dos Diálogos no Lar, então a Vitória, que está estreando hoje, tá? Queria agradecer também a Vanessa, agradecer a Lai, ao Rafael, todos os nossos orientados que nos ajudam para fazer isso acontecer, e todos os outros orientados que estão aqui, os nossos alunos da 85, os nossos convidados externos. Pessoal, muito obrigado a todos vocês, uma boa noite. Eduardo, a gente... é sempre o convidado que encerra a sessão. Então, eu me despeço aqui, vou passar a palavra para ti, e ao tu se despedires, a gente encerra a nossa sessão. Então, pessoal, professor Vicentim, nosso diretor, eterno diretor, obrigado pelo carinho de sempre. Muito obrigado, pessoal. Fiquem em paz, se cuidem, tá? Um grande abraço, até a próxima. Meu querido obrigado, Dudu. Augusto, obrigado, um abração, amigo. Um abraço. Dudu, a palavra é tua. Tá bom, brevemente, só para agradecer mais uma vez o convite, né, professor Vicentim, professor Ricardo, então, a você, Augusto, aí, né, amigo de infância é amigo, né, cara, para a vida toda, então, marca mesmo, assim, né, e sempre foi uma grande figura, né, humana mesmo. Então, assim, eu fico feliz também, tá, via remota, assim, tudo, mas
nossa, muito gratificante. Bom, italiano já se arrepia todo aqui, né, cara? Então, eu vou falar muito, senão eu vou chorar aqui, vai ser um mico aqui, como diz o outro. Mas, assim, espero ter contribuído com vocês, com aquilo que me cabe, obviamente, o conhecimento sociológico, né? É isso que o professor Vicentim colocou, é muito importante, né? Veja que é importante a gente fazer esses entrecruzamentos aí das áreas, né? A gente ir, na medida do possível, superando alguns preconceitos que a gente sabe que tem, né? Por vezes são vícios que a gente cria da própria área. Tem áreas que a gente vai se direcionar para um determinado aspecto, vai desenvolver determinadas habilidades e não quer muito saber de outras. Mas eu acho que o mundo hoje pede, necessita, entendeu? Que a gente tenha acesso a discussões outras. E então eu acho muito importante esse movimento que foi feito pelo professor Vicentim ali, que redundou, inclusive, nesse trabalho maravilhoso que eu sei que o Augusto faz aí com os colegas, o professor Ricardo, então, da área de humanas, então, também. Eu acho que, olha só que bacana. Eu já dei aula em muitos lugares, assim, fora da caixa, fora das ciências sociais, então eu sei como é que é, às vezes você é bicho grilo, assim, fora do ambiente, entendeu? Eu já estou acostumado, eu já não dou muita bola, eu já sou bicho grilo mesmo, deixa quieto, entendeu? Mas é importante quebrar um pouco essas barreiras, esses preconceitos, porque eu acho que a gente só ganha com isso, tá? E contem comigo quando quiserem, precisarem, que vai ser uma grata satisfação, com certeza, tá, gente? Tenham todos uma boa noite e um grande abraço para vocês. Valeu.